Despertar. Grande é o número de pessoas que não têm nenhuma preocupação acerca das coisas eternas. Elas se preocupam mais com seus animais domésticos do que com as suas próprias almas. É por misericórdia que nós temos sido levados a pensar sobre nós mesmos e como estamos diante de Deus e do mundo eterno. Esse é um sinal frequente de que a salvação está vindo para nós. Por natureza, nós não gostamos da ansiedade que a preocupação espiritual nos causa e tentamos, como preguiçosos, dormir outra vez. Isso é uma grande tolice, pois é por nossa própria conta e risco que negligenciamos quando a morte está tão perto e o julgamento tão certo. Se o Senhor nos escolheu para a vida eterna, Ele não nos deixará retornar ao nosso sono. Se formos sensíveis, devemos orar para que a ansiedade sobre nossas almas nunca termine, até que estejamos realmente salvos. Eu não estarei consolado até que Jesus me console. Seria algo terrível ir sonhando para o inferno e lá abrir os olhos e ver um enorme abismo colocado entre nós e os céus. Será igualmente terrível ser acordado para escapar da ira vindoura e então sacudir a influência da advertência, voltando à insensibilidade. Eu percebo que aqueles que subjugam suas convicções e continuam em seus pecados não são tão facilmente sensibilizados da próxima vez. Cada despertar que passa deixa a alma mais sonolenta que antes e menos apta a ser novamente sacudida com sentimentos santos. Por isso, nossos corações deveriam ser grandemente conturbados com o pensamento de se livrar desse problema de outra forma, senão pelo caminho certo. Assemelha-se a alguém que teve um reumatismo e foi curado por um medicamento sem orientação do médico. Este trouxe uma doença interior e o paciente morreu. Assim também é ser curado da aflição da mente por uma falsa esperança. Seria um péssimo negócio, pois o remédio seria pior do que a doença. É melhor que a nossa fragilidade de consciência nos cause longos anos de angústia do que perdê-la e perecer pela dureza dos nossos corações. Contudo, o despertar não é algo sobre o qual podemos descansar ou desejar que continue mês após mês. Se eu acordar de um susto e vir a minha casa em chamas, eu não sentarei à beira da cama dizendo a mim mesmo: espero que eu esteja verdadeiramente acordado. De fato, eu estou profundamente grato por não ficar adormecido? Não. Eu quero escapar da morte ameaçadora e assim eu corro para uma porta ou janela para que eu saia e não pereça onde estou. Seria um benefício questionável acordar e ainda assim não conseguir escapar do perigo. Lembre-se, despertar não é ser salvo. Um homem pode estar ciente de que está perdido e, todavia, nunca ser salvo. Ele pode ficar pensativo e ainda assim morrer em seus pecados. Se você descobrir que está falido e apenas tiver conhecimento sobre os seus débitos, isso não os pagará. Um homem pode examinar suas feridas por um ano e elas não estarão mais próximas de serem curadas somente porque ele as sente inteligentemente e sabe o seu número. É um truque do diabo tentar ao homem a ser feliz, sabendo do seu pecado. É outro truque do mesmo enganador,
insinuar que o pecador não deve se contentar por confiar em Cristo, para que ele não seja tomado pelo desespero e adicione ao seu trabalho o que já foi consumado pelo Salvador. Nossos despertares não são para ajudar ao Salvador, mas nos ajudar a chegar ao Salvador. Imaginar que o meu senso de pecado é para ajudar a removê-lo é absurdo. É o mesmo que dizer que a água não pode lavar minha face até que eu tenha olhado longamente no espelho e tenha contado as sujeiras da minha face. Um senso de necessidade de salvação pela graça é um sinal muito saudável, mas precisa-se de sabedoria para usá-lo e não fazer dele um ídolo. Alguns parecem ter se apaixonado por suas dúvidas, medos e aflições. Você não pode fazê-los se livrar dos seus terrores. Disse que o pior problema com cavalos, quando o estábulo está em chamas, é que você não consegue fazê-los sair da sua cocheira. Se eles tão somente seguissem você, eles escapariam das chamas. Porém, eles parecem paralisados pelo medo de tal forma que o medo do fogo os impeça de escapar do fogo. Será o seu próprio medo da ira vindoura que o impedirá de escapar dela? Esperamos que não. Havia um homem que, tendo estado muito tempo na cadeia, não queria ir embora. A porta estava aberta, mas ele clamava com lágrimas para que lhe permitisse permanecer onde estivera por tanto tempo. Afeiçoado pela prisão, devotado às barras de ferro do corredor da prisão. Certamente, o prisioneiro deve ter sido atingido por uma enfermidade na mente. Vocês estão desejosos de continuarem despertos e nada mais? Não estão desejosos de serem perdoados de uma vez? Se vocês fossem se demorar em angústia e pavor, certamente vocês também estariam raciocinando mal. Se a paz deve ser recebida, recebam-na de uma vez. Por que permanecer na escuridão da cova, onde seus pés afundam no barro sujo? Vocês não sabem o quão perto está a salvação. Se soubessem, certamente esticariam a mão e a pegariam, pois ali está para ser recebida. Nem pensem que sentimentos de desespero os fariam adequados à misericórdia. Vocês pensam que quando o peregrino, em sua jornada para a porta estreita, caiu no pântano do desânimo e a lama suja daquele pântano ficou preso em suas roupas, era para ele uma recomendação para receber mais facilmente a admissão na entrada do caminho? Não. O peregrino não pensava ser assim, nem vocês devem pensar. Não é o que vocês sentem que irá salvá-los, mas o que Jesus sentiu. Ainda que houvesse algum valor curativo nos sentimentos, eles teriam de ser bons, e os sentimentos que nos fazem duvidar do poder de Cristo para garantir a nossa salvação nele, de forma alguma são bons, mas são uma cruel injúria ao amor de Jesus. Nosso amigo veio nos ver e viajou por um longo período de trem e de ônibus. De repente, ele fica pálido. Perguntamos a ele: qual é o problema? E ele responde: eu perdi minha carteira que continha todo o dinheiro que eu tinha no mundo. Ele começa a falar do valor de cada moeda e descreve cheques, contas, notas e moedas. Dizemos que é um grande consolo para ele saber de maneira tão segura
o tamanho da sua perda. Ele não parece dar valor à nossa consolação. Garantimos que ele deve ser grato por ter um senso tão profundo de sua perda, pois muitas pessoas devem ter perdido suas carteiras e foram incapazes de calcular a perda. Nosso amigo não parece estar nem um pouco animado. Não, diz ele, saber minha perda não me ajudará a recuperá-la. Diga-me onde achar o que é meu, e você me terá dado ajuda real. Mas meramente saber minha perda não me dá nenhum conforto. Da mesma forma, crer que você pecou e que sua alma deve ser julgada pela justiça de Deus é algo bem apropriado e, no entanto, não o salvará. A salvação não vem pelo conhecimento de nossa própria ruína, mas por segurar totalmente o livramento providenciado em Cristo Jesus. Uma pessoa que se recusa a olhar para o Senhor Jesus e insiste em se afogar em seu pecado e ruína, lembra um garoto que deixou cair uma moeda por uma grade aberta de um esgoto e permaneceu lá por horas, achando conforto em dizer: ela rolou para lá, exatamente entre aquelas duas barras de ferro, e eu a vi cair. Pobre alma! Por muito tempo, há de se lembrar dos detalhes de sua perda antes que consiga de volta qualquer valor o qual possa comprar um pedaço de pão. Você conhece o significado da parábola. Aproprie-se dela. Que Deus nos abençoe.